Olá, seja bem-vindo mais uma vez a essa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. De vocês, alguém que vem acompanhando já deve ter visto que em todos os capítulos eu vou repetindo porque eu fiz assim. Escolhi o Evangelho do João por ser o mais espiritual de todos os evangelhos. E eu escolhi o Evangelho de João baseado na tradução do Ferreira, que é a tradução atualizada do Ferreira, que é da Bíblia atualizada, que é a mais lida no Brasil, sobretudo pelos companheiros evangélicos. E o Espiritismo, que é a chave para se poder entender esse Evangelho com perfeição, que o Espiritismo tem toda uma pedagogia, uma didática para explicar Jesus para a sociedade. Ele é visto um pouco diferente das teologias convencionais. E o Inconsciente Puro, que é um trabalho que eu peguei do professor Jorge Andréa, que divide o inconsciente em três partes: o inconsciente atual, passado e o puro, que é a parte divina de Jesus em cada um. É esse inconsciente puro que Deus colocou em todos os seus filhos, porque todos nós somos filhos de Deus, todos somos irmãos, e Deus colocou isso em todos. Ele não poderia fazer diferente, senão seria injusto. Ele faz, só que alguns já vão trabalhando isto, e Jesus é um que trabalhou isso na plenitude. O Espírito Puro, de um modo geral, já trabalha isso na plenitude, mas Jesus já tem bilhões de anos na nossa frente, e ele pega esse inconsciente puro. Você conhecendo o inconsciente puro, você está tendo ideia do inconsciente de Jesus e ter uma ideia das possibilidades do seu inconsciente. E aí, você conhecendo o inconsciente puro, você tem uma ideia de Deus através do ensinamento de Jesus, que Jesus veio para mostrar Deus para a sociedade, para o homem como ser Deus. Jesus é o caminho de você fazer esse entendimento. Então, por isso que eu escolhi isto. Mas eu depois vou fazer uma palestra toda sobre esse inconsciente puro, para que nós pudéssemos entender como é que esse inconsciente puro pode agir no inconsciente passado nosso e arcaico, fazendo com que as mazelas armazenadas aí possam vir ser eliminadas para a periferia. Porque as virtudes divinas eternas, quando você trabalha ela expulsa as virtudes humanas de uma forma mais rápida possível, vindo para a periferia, e você vai desbastando o seu inconsciente passado. Mas vamos ver neste capítulo, você vai ver lá no Evangelho segundo João, na tradução do Ferreira, você vai ver capítulo 21, o último capítulo, esse 21, que são pequenos, três partes pequenas. Ele começa dizendo assim: Jesus aparece a 7 discípulos. É assim que ele vai descrevendo. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha aparecido para os discípulos, já tinha aparecido, e ele aparece agora para 7. Ele já tinha feito isto, ele já tinha aparecido lá na casa com ele, já tinha aparecido em outra parte lá no Emaús, quando ele vai para aqueles dois, já tinha aparecido a Madalena, já tinha aparecido, e ele vai dizendo. Aí, nesse capítulo 21, que ele começa no versículo 1 até o versículo 14, ele diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto do mar de Tiberíades. Ou seja, eles estavam lá no mar de Tiberíades, esses discípulos, e Jesus aparece para eles. E foi assim que se manifestou. Lembra que ele já tinha sido crucificado. Estava manifestando naturalmente Jesus, mas materializado, que o corpo ali é o corpo espiritual, que o Paulo de Tarso chama a atenção, o corpo espiritual, que é o perispírito dos espíritas. Esse corpo espiritual que é o que aparece, a materialização, que é muito bem estudada nas obras espíritas. Sobretudo no livro dos médiuns você vai encontrar detalhes desse trabalho de materialização.
E foi assim que ele se manifestou. Ele disse: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Estavam todos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. É muito interessante a gente sempre ficar atento. Liderança. Liderança é algo importante. Os líderes, normalmente, quando ele toma um caminho, ele pode levar muita gente no mesmo caminho. Pedro era a liderança principal daquele grupo. E Pedro é como se tivesse desanimado. Ah, o mestre já foi crucificado mesmo, o nosso sonho lindo já acabou. A gente pensava que ele ia governar, ser rei, ainda não tinha entendido ainda que o reino de Jesus não é desse mundo, ele ainda não tinha entendido. E ele, não dizendo, mas eu vou pescar, e os outros dizem, eu vou também. E foram. Mas Jesus sempre surpreende, não tenha dúvida nenhuma. E também foram, e nada pescaram, nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, quer dizer, já estava a madrugada clareando, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-lhe as suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côncavos. Olha, muito interessante que eu digo, o líder. Por isso que é importante, prece para as lideranças. Se é um líder num centro espírita, faça prece. Porque se ele toma um caminho, ele pode levar algumas pessoas. Se é líder numa igreja, faça prece. Pedindo a Deus que dê sabedoria ao líder para não se perder. Faça prece para seja qual for a liderança da igreja, do templo que tiver, porque é muito fácil se perder. Estando reencarnado num planeta como a Terra, é muito fácil tomar as portas largas. É difícil ficar na porta estreita. Às vezes, como diz Jesus, aquele que perseverar até o fim será vitorioso. E às vezes grandes lideranças podem momentaneamente se afastar. Ou às vezes até ser influenciado por algumas presenças invisíveis do mundo material e vir causar transtornos. Então você veja, por isso que a prece para as lideranças é bom. Sempre faça prece para a direção da sua instituição, os trabalhadores que dirigem a instituição, para ter força, para não se perder na caminhada, não deixar a vaidade, o orgulho destruí-lo, que ele não perder de vista que o grande comandante é o Cristo e que o trabalho do Espiritismo aponta para esse grande comandante. Não é à toa que o Emmanuel disse para o Chico: Chico, se eu me afastar de Jesus e de Kardec, se afasta de mim. Ele sabia o que estava dizendo. Então ele diz que naquele instante eles estavam ali pescando e não tinha pescado nada. E Jesus pergunta para ele se ele tinha pescado alguma coisa. E eles disseram que não tinha pescado nada. Ele disse: então lançai a rede à direita do barco e achareis. Às vezes, nós
buscamos baseado no nosso entendimento, na nossa consciência intelectual, nosso conhecimento intelectual. E às vezes lançamos a rede errada. Por isso que você não faça nada, nada. Assinar um documento, fazer uma investida, um encontro, uma negociata, um trabalho, começar o trabalho, assinar alguma coisa importante, sempre peça sabedoria a Deus. Peça ao Mestre Jesus que te oriente, porque Ele saberá sempre qual o lado certo de você lançar a rede. Você às vezes está lançando a rede em lugares improdutivos. E o mestre sabe, por isso que ele diz, lançai a rede à direita. Então escutar na dúvida, sempre dizer, mestre, qual o lugar que eu devo lançar minha rede com sabedoria, para não me perder? Lançar a rede para buscar pescas, como Jesus já tinha dito a Pedro lá na passagem atrás. Pedro, você será pescador de homens, pescador de almas. Então ele diz, lança a pé. E aí ele lança e pega muito peixe. E João, o evangelista, João, que estava nessa pescaria, diz ao Pedro, é o mestre. E o Pedro veste a sua roupa e pula e vai com tudo para encontrar o mestre. E os outros vão puxando o peixe. E ele vai com tudo, porque o Pedro realmente era amoroso com Jesus. E ele sabia. E ele vai com tudo, mas talvez até ele esperasse que Jesus fosse lhe condenar, porque ele negou, porque o outro fugiu, mas normalmente eles não fazem essa cobrança. Jesus dizia para não julgar, não cobrar, e naturalmente ele não ia fazer isso, como não fez, não fizeram. Assim, aquele discípulo que amava Jesus, Simão Pedro, ouvindo, era o Senhor, pulou e lançou, e os outros puxaram o peixe, a rede. Ele diz, ao saltar em terra, viram ali uma brasa em cima, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque também sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já não era a terceira, e já era esta terceira vez que Jesus manifestava a esses discípulos, depois de ressuscitado dentro dos mortos. A ressuscitação, naturalmente, nós sabemos, todos os espíritos, nenhum morre, todos ressuscitam. Agora, Jesus se materializou porque convinha para ele. Materialização é um fenômeno estudado pelo Espiritismo. Por isso que, se as pessoas tivessem entendido, Jesus diz, eu venho ensinar a vocês o que eu faço, qualquer um pode fazer. Ele veio mostrar que o Espírito continua, que a vida não morre, que o Espírito é eterno, e se materializou para as pessoas. Ali veio daquela a lição imensa, e aí o Pedro que esperava uma lição, e ele deixa, distribui o pão e o peixe. Quantas vezes Jesus sempre mostra esse ritual, às vezes está ali na ceia, em outros lugares Jesus partindo o pão e dando para eles, partindo o pão. Eu fico imaginando, tempos depois, que Jesus já não aparecia mais para esses discípulos, e eles tinham uma saudade imensa do Mestre dividindo o pão, distribuindo o pão entre eles. É como se Jesus viesse dizer para nós, do jeito que eu distribuí o pão, você também vai distribuir os pães e os peixes. Do jeito que os discípulos morreram de saudade de Jesus, nós também vamos morrendo de saudade desse Mestre, porque todos nós somos conhecidos de Jesus. Estamos aqui com saudade de Jesus. E a saudade de Jesus só mata se um dia encontrar. E para encontrar o Jesus é preciso seguir as pegadas de Jesus. Por isso que o Evangelho do João,
convida, e o Espiritismo reforça, relembrando isto, dizer: você precisa seguir as pegadas de Jesus. Mas seguir as pegadas de Jesus é perdoar mais, amar mais, servir mais e entender que Deus é nosso Pai, que Jesus é o nosso irmão maior, cheio de sabedoria. Ele ensinou os caminhos para que nós pudéssemos ir na direção de Deus. Por isso que ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Vem acordar isso de cada um de nós. Meu irmão, nós vamos ainda continuar essa sequência que já está no fim dos 2 últimos versículos para terminar esse capítulo, mas enquanto isto, Deus guarde você e sua família, Deus te proteja, e até o próximo encontro nosso sobre essa lição, essa série, o Evangelho de João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Até o próximo encontro.